Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Entenda a Notícia. É um prazer enorme estar ao vivo com vocês nesse momento e quero fazer um convite a você que está nos assistindo nesse momento aqui. Interaja conosco, principalmente você também que esteja pelo YouTube. Estamos ao vivo pela rede Século XXI. Junto conosco vamos falar aqui a respeito do cartório civil. Você sabe quais são os seus direitos e quais são as obrigações do cartório civil? Junto conosco, o oficial do cartório civil, ele, o Dr. Carlos Sass, que irá responder para nós algumas dúvidas que nós temos aqui para pautar para você do outro lado da telinha. Dr. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço demais a oportunidade que está me sendo dada. Dr. Carlos, como eu disse há pouco, ele é oficial do cartório civil, no caso na região aqui nossa aqui. E dentre tantas perguntas, doutor, eu quero começar com uma pergunta mais básica, né? Qual é a função do cartório para a população em geral? Ela garante a autenticidade, a segurança, a publicidade e a eficácia dos atos e dos fatos que nos são apresentados. Em resumo, o oficial recebe um fato, um ato, qualifica e, se ele estiver de acordo com a lei, o oficial faz o serviço, procede o ato. Quando nós falamos de cartório, tem um cartório civil que automaticamente, né, a população entende como cartório popularmente falado, como um cartório de casamento, de divórcio, dentre outras coisas. Quais são os tipos de cartórios que existem para que possa ser usufruído no Brasil? Nós temos, nas comarcas criadas mais recentemente, um anexo. São vários cartórios dentro de um só. No caso de Jaguariúna, que é a minha serventia, nós temos lá o registro de imóveis, o registro civil de pessoas naturais, que faz o casamento, o nascimento e o óbito, o registro civil das pessoas jurídicas, que registra as pessoas jurídicas, e o registro de imóveis. São 4 modalidades. Uma pergunta que é sempre feita, né, por todos os telespectadores, né, nos meios de comunicação, é a questão da isenção, que na maioria das vezes a população não sabe, que pessoas têm. Quais são essas pessoas que têm direito a essas isenções de pagamento de taxas, né? Qual é o público que tem esse direito? No registro civil, tem direito à isenção o registro de nascimento, de óbito. E o casamento, se as partes se declararem sem condições de suportar o preço, também é gratuito. Ou seja, então tem uma faixa de renda da população que tem que comprovar a questão para poder ter essa gratuidade, é isso? Correto. Isso fica a cargo do oficial avaliar se realmente é um caso de concessão ou não da gratuidade. Nesse caso também é para a questão jurídica ou é só pessoal? Essa isenção da taxa? Não, ela é pessoal, né? Somente pessoal? É. Tá, eu estou dando um exemplo, por exemplo, a questão de uma associação. Uma ONG, por exemplo. Uma ONG, a ONG, ela já entra em outro cartório, que é o cartório de pessoa jurídica, onde não existe gratuidade. Existem algumas reduções de emolumentos. Para aquelas filantrópicas, elas têm uma redução. A Associação de Pais e Mestres das escolas, elas têm uma redução de emolumentos, e os emolumentos cobrados na pessoa jurídica são bem baixos. No caso do falecimento de uma pessoa, tá? Ela também tem essa questão da isenção da taxa, né? Correto. Como que fica a questão da tributação? Queria que o senhor explicasse detalhadamente como que é feito isso. Não é cobrado nada da parte, mas o oficial do registro de imóveis é ressarcido desse valor porque existe um fundo criado no registro de imóveis para compensar esses atos. Porque quando se falou na gratuidade no Brasil, os cartórios de registro civis ficaram impossibilitados de trabalhar, porque era tudo gratuito e como que se iria pagar o funcionário, o aluguel, um monte de coisa. Aí criou-se um fundo no registro de imóveis, onde quem registra um terreno, uma casa, um apartamento, paga 5% para esse fundo
é recolhido e esse fundo subsidia os atos gratuitos no registro civil. Existe alguma parceria entre o cartório e o Estado ou a federação, no caso federal? Não é bem uma parceria. O cartório, pouca gente sabe, é uma delegação. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é bem próximo da concessão de rodovias, por exemplo, para deixar um caso mais conhecido. Na concessão, a empresa que ganha a concessão, ela apresenta um valor menor de taxa para o usuário. E na delegação, que é o nosso caso, a função do cartório de administrar o cartório seria do Estado. O cartório é do Estado. Ele não tem dono. O dono dele é o Estado. Eu sou delegatário. Eu recebo uma delegação. E essa delegação é recebida através de um concurso público. Os primeiros colocados escolhem os cartórios mais rentáveis. No caso, o deficiente, por exemplo, doutor, ele tem algum benefício ao usufruir do cartório, por exemplo? Não, só a gratuidade, realmente. Tá. Nenhum outro. Então, ou seja, o funcionário hoje do senhor, no cartório, é uma pessoa que prestou concurso estadual, é isso? Concurso público? Não. Ali quem prestou concurso é só o oficial, só o oficial. ou tabelião. Os outros são contratados sob a responsabilidade, inclusive trabalhista, do oficial e do tabelião. Tá. De que forma é feita essa cobrança judicial que chega até o cartório às famílias? Existe uma tabela estadual feita pela Assembleia Legislativa. O Legislativo faz uma tabela e essa tabela todo ano ela é reajustada pela UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Essa tabela, então, é estadual? É estadual. Cada estado tem sua tabela. Muito bem. Existe prescrição dos serviços que são cobrados pelo cartório ou não? Não. Não? Não. Se a pessoa deve, vai ficar... Não tem aquela coisa, passou 5 anos, 6 anos, prescreveu. Aí é no protesto, no tabelionato de protesto, que é outro cartório. Lá, com 5 anos, ele obtém uma certidão negativa. Ele está protestado. Depois de 5 anos, ele consegue obter uma certidão negativa, que nos últimos 5 anos ele não teve protesto. Via de regra, então, eu estou entendendo que o cartório de protesto ele é separado do cartório civil. Isso. É isso na região do senhor ou é isso em geral? A nível em geral. Brasil? Em geral? Em geral. Em Campinas, por exemplo, ele é separado de todos. Em Jaguariúna, ele está anexo ao registro de imóveis, ao título de documentos e à pessoa jurídica. Mas em Campinas, o protesto é separado, o registro civil é separado. Por quê? Porque eles conseguem se manter separados. Numas comarcas menores, eles estão anexos. Aqui, Jaguariúna, eles estão anexos. Eles ficam junto com o registro de imóveis, porque o registro de imóveis é o carro-chefe e consegue manter os outros 3. Quais são as categorias que estão dentro da faixa de gratuidade para a população, que na maioria das vezes as pessoas não sabem que tem esse direito gratuito? Por exemplo, certidão de nascimento. Quais são elas, no caso? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, certidão de nascimento. Certo. Dependendo da... Todas é gratuita. É gratuita. Todas. Quais outros E benefícios? não importa se a pessoa é pobre ou rico. Muito bem. No nascimento ou no óbito, todas. Tá. O que eu não concordo, mas é assim que o Estado quer. O senhor não concorda por quê, doutor? Porque, por exemplo, não precisaria prestar um serviço para uma pessoa, um milionário. Um serviço gratuito para um milionário. Mas também não teria como se decidir quem é e quem não é, né, nesse caso. Né? Mas o cartório faz uma avaliação, sim. Toda vez que alguém pede gratuidade, não do registro civil e não do nascimento e óbito, porque esses daí é para todo mundo. Tá. Mas, por exemplo, para se casar, se as duas partes declararem sem condições de suportar o pagamento, o registro é feito gratuito, mas depois de uma avaliação. De que forma que a pessoa, o nosso telespectador que está assistindo nesse momento, de que forma que ele tem que comprovar que ele é incapacitado com a sua renda familiar para pagar essa taxa? Mediante uma declaração dele. E como é que ele dele. conforma essa declaração? Ele faz a declaração ali perante o funcionário,
que ele não tem condições de suportar e é feito gratuito. Nós não discutimos isso, não. Pelo menos eu não tenho hábito de discutir a veracidade dessa declaração. Sempre teve um mito, ou é verdade, que o cartório ele vive, vamos falar assim, financeiramente, por exemplo, de contratos de venda de empresas ou, no caso de terrenos, tem um percentual que vai para o cartório. Isso é fato ou isso é fake? Toda cobrança que o cartório faz, metade vai na segunda-feira para o governo. O governo é um sócio do cartório. Ele não tem responsabilidade nenhuma, nem trabalhista, nem nada. Ele simplesmente fiscaliza através do Poder Judiciário, o juiz faz uma fiscalização no cartório. Mas tudo que entra no cartório, metade vai para o Estado na segunda-feira e a outra metade fica para pagamento de todos os funcionários, aluguel de prédio, telefone, material, computador, tudo isso. Entendi. Então não existe uma renda do governo que é enviada até o cartório? Existe. Nos casos dos cartórios deficitários. Por exemplo, vamos jogar aqui um caso, eu não sei se é deficitário ou não, tá? Tuiuti. Aqui na nossa região, aqui, perto de Bragança. Tuiuti. Cidade de Tuiuti. Lá tem um cartório. Esse cartório, provavelmente, devido ao tamanho da cidade, é um cartório pequeno. Ele pode ser um cartório deficitário. E se ele for, o governo tem uma subvenção para ele, ou seja, uma renda mínima para o oficial. Entendi. Essa subvenção, por exemplo, o município ele dá uma ajuda ao cartório ou não? Não, o município não ajuda em nada. Ele, inclusive, cobra o ISSS do cartório. Porque na maioria das vezes, você que está nos assistindo aqui na Rede Século XXI, imagina-se que o cartório ele está localizado num terreno ou um prédio público, né? Não é isso que é dito na maioria das vezes? Mas não está. Não é? Não. Antigamente, antes de 1973, 70, por aí, os cartórios ficavam dentro do fórum, do prédio do fórum. Aí sim. Mas depois houve a separação. O judicial ficou no fórum e o extrajudicial, que são os cartórios, saíram do fórum e tiveram que cada um ou faz seu prédio ou paga aluguel. Aliás, falando em judicial, a cobrança do cartório tem efeito judicial, então? Não, eu não consegui te responder essa pergunta. Toda cobrança que vem até o senhor, ela vem via judicial ou não necessariamente via judicial? Por exemplo, uma empresa pode mandar uma cobrança para o senhor, vamos falar assim, o terceiro setor, ou só vem cobrança via judicial. Essa empresa deve isso, se ela não pagar, existe um processo. Aí é no cartório de protesto já. Por isso que eu não entendi a pergunta. Entendi. As dívidas são através do cartório de protesto. O título é levado ao cartório, o cartório notifica a parte para pagamento, se não pagar, protesta. Eu vi que no caso no cartório do senhor, a questão do cível também ela faz a parte jurídica, né? Correto? Com as empresas jurídicas. Hoje está muito atrelado, né? Isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa participação jurídica dentro do cartório civil. Então, nós hoje, no cartório de registro civil, a gente, por exemplo, a pessoa pode reconhecer um filho dentro do cartório, que antes era tudo judicial. Hoje nós fazemos isso lá. A pessoa pode mudar de nome. Ela não gosta do nome dela, o nome dela não é constrangedor para ela. Ela pode hoje mudar no cartório. Sem ter que passar por um juiz? Sem passar pelo judicial. Porque antigamente tinha que se passar pelo judicial e até mesmo comprovar o porquê da mudança do nome, né? Isso. Hoje não há essa necessidade? Não. Inclusive de sexo. Também de sexo? Também de sexo. Mas no caso do sexo... No cartório. Mas no caso do sexo, é a partir de que idade, de que forma que é feito isso? A partir da maioridade, né? Da maioridade? Não havendo necessidade de pai e mãe autorizar esse tipo de coisa? Não, o maior não. Certo. No caso do nome, vamos pegar como exemplo, João, estou dando um exemplo qualquer, João da Silva.
O João não gosta do nome dele, João. Ele quer mudar para Marcelo. Como que ficaria o nome dele? Ficaria Marcelo João da Silva ou ficaria Marcelo da Silva? Marcelo da Silva. E qual é o custo disso, doutor? Também pode ser gratuito também. Mas isso depende da questão da renda da pessoa. Da renda. Tem muitos casos que a pessoa acrescenta o sobrenome paterno ou materno. Foi o meu caso. No meu caso, o SAS, eu não tinha o SAS. Eu acrescentei aos 50 anos. Quando eu completei 50 anos, eu acrescentei o SAS, porque meu nome era muito comum. Carlos Alberto da Silva era muito comum. E poderia me trazer problema. Aí eu acrescentei o sobrenome materno, que era o SAS, ficou Carlos Alberto Sá Silva. Então, essa alteração, hoje em dia, não há necessidade de ser judicial, então? Não. Quando eu fiz, era. Hoje, não. A gente relaciona os documentos que a pessoa precisa trazer para o cartório, ela traz as certidões, RG, CPF, tudo. Depois ela vai ter que mudar os documentos todos, né? Quais outras novidades que tem no cartório que normalmente as pessoas não sabem que tem esse tipo de trabalho? Hoje, por exemplo, eu nasci em São Benedito, no Ceará. O senhor é cearense? Não. Eu estou dando um exemplo. Tá. Se eu nasci em São Benedito, no Ceará, e eu estou morando em Campinas, eu posso, através do cartório de Campinas, pedir a certidão de nascimento. O cartório pede para o Ceará manda, imprime aqui essa certidão, o cartório de Campinas assina, e em 5 dias isso. Então não há mais aquela necessidade, porque antigamente você tinha que ir até o seu estado para conseguir... Isso, ou pedir para algum parente tirar essa certidão. Hoje não, tudo muito rápido. Os cartórios estão muito capacitados hoje. E também tem a questão da internet, que veio ajudar muito, né? Muito. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse trabalho, que na maioria das vezes a pessoa pode usufruir dessa ferramenta, não necessariamente ter que ir no cartório, mas em casa mesmo, no celular, ela pode fazer. Pode. Por exemplo, pode que fazer. tipo de trabalho, que tipo de... Pode fazer tudo. Hoje, principalmente no registro de imóveis, no registro civil tem bastante também. A pessoa manda tudo pela internet para a gente. Tudo. Hoje, por exemplo, a pessoa não precisa ir no cartório para levar uma escritura para registro. O próprio cartório que lavra a escritura, porque tem um que lavra e um que registra. O que lavra, ele já manda para o cartório de registro de imóveis e a gente já registra tudo online. Tudo Correto. online. O prazo diminui, a coisa fica bem mais fácil para o usuário. Tudo isso para facilitar. O governo tem procurado fazer leis para facilitar ao máximo. A outra coisa, Billy, que eu gostaria de lembrar aqui, é que nós temos a regularização fundiária urbana. Isso precisava ser dito. De que forma que é feito isso? Essa regularização, aqui em Campinas, por exemplo, existe um estudo, há alguns anos eu vi esse estudo da Unicamp, que quase que metade da cidade, o pessoal não tinha escritura, estava irregular. Dentro de loteamentos clandestinos, bairros invadidos, esse tipo de coisa. A Prefeitura de Campinas fez e faz um trabalho muito bonito regularizando esses loteamentos. Isso quer dizer o seguinte, que se levanta tudo, levanta todo o histórico da área, mapeia, avalia as propriedades de quem tem a posse e dá o título. A Prefeitura dá o título. Em muitos casos é a própria Prefeitura que dá o título para a pessoa, isso é registrado. E quando é em população de baixa renda, tudo de forma gratuita. De que forma que é feito o trabalho no cartório, no caso do uso capião? A pessoa está certos anos ocupando aquela terra, e a partir de quantos anos que é dado como uso capião e como que funciona esse uso capião? Uso capião, nós temos vários tipos de uso capião. Vários, uns 5 ou 6, se eu não me recordo assim, o número correto. Mas hoje, até poucos anos atrás, o uso capião era só feito no judiciário, perante o juiz, no Poder Judiciário. Hoje é feito no extrajudicial, que é umas 10 vezes mais rápido do que no judicial. O Poder Judiciário está lotado de serviço e o que ocorre no Brasil é uma desjudicialização.
Mas nesse caso, como que se acessa o extrajudicial? Ao extrajudicial. A pessoa vai até um advogado, depois é feito uma planta do imóvel, do terreno, com a casa, com as benfeitorias, tudo, é levado ao tabelião de notas, ele faz uma ata notarial, ele vai até o local, constata que a pessoa está ali, que a casa é aquela, que os vizinhos são aqueles, faz-se uma ata. Isso tudo é levado depois ao registro de imóveis. E ali o oficial vai notificar os vizinhos para saber de alguma irregularidade. E se tiver tudo em conformidade com a lei, é registrado, declarado o domínio da pessoa sobre aquele imóvel. Sobre o uso capião. Isso. Mas nesse caso, como é que fica a questão do dono do terreno? Porque, obviamente, que ele está numa terra que é de direito de alguém, não é? O cartório faz esse levantamento antes faz que isso esse venha levantamento acontecer? tem também. Em muitos casos, nem se consegue encontrar o dono do imóvel. E nesse caso, o dono... Não acha nenhum registro daquele imóvel. E isso não obsta um usucapião, a concessão do usucapião, mesmo que não tiver dono. E se tiver dono, o proprietário vai ser ouvido. Mas isso, doutor, ocorre nos dias de hoje, isso? Ocorre muito. Ter uma terra que não tem um proprietário? Ocorre muito. Muito, muito, muito. Em Jaguariúna, nós estamos lá com a Igreja Católica e a Prefeitura, os dois na praça, sem título. Entendi. É um caso... Mas tem muito. Ontem, se não me engano, eu registrei um usucapião. Por incrível que pareça, ainda tem muito. Falta de documentação. Um exemplo, doutor. Loquei uma casa, correto? E essa casa eu fiz um tratado com a pessoa de boca. Não foi feito um contrato. Eu devo registrar o contrato no cartório para não ter um problema futuro? Aí se fez enfim. de boca, não tem como registrar. Né? O contrato Mas eu digo verbal, assim, a pessoa fez um tratado de boca. O que é conciliar, o que é recomendado essa pessoa fazer? Faça um contratinho de mão. Faça um contrato. O cartório não oferece esse tipo de contrato ali para a pessoa no momento? Não, mas hoje na internet é acessível, tem, né? É só jogar um contrato, a pessoa já consegue, o cartório não faz. Porque isso é uma função de advogado também, né? Certo. A gente falou há pouco do uso capião. Tem outras modalidades também que eu vi que o senhor trouxe. Tem outras modalidades de uso capião. Nós temos o uso capião de 5 anos, para terrenos até 250 metros, desde que a pessoa more no terreno. Ela está lá com a sua família. Nós temos um usucapião de 2 anos, que é aquele usucapião que a pessoa casada, o marido abandona o lar e ela fica na casa com as crianças, com os filhos. Esse usucapião de 2 anos. Nós temos Nesse caso dessa família que o marido abandonou a esposa, estamos falando da casa que já é dele ou ela está numa casa alocada há 2 anos? Não, a casa está no nome deles, num caso. Ele perde o direito Pode nesse não caso? estar também, ele perde o direito. Abandono de lar. Nós temos o usucapião rural, também com 5 anos. Se a pessoa até 50 hectares, se a pessoa tiver ali morando na área rural, com a sua família, trabalhando ali, ela consegue também a usucapião. Nós temos a usucapião de 15 anos, que é uma usucapião, eu não tenho título, por exemplo, eu não tenho um contrato, eu não tenho uma escritura daquele imóvel, essa usucapião é possível também. Nesse caso, vamos partir falando da área urbana, a pessoa está ali há 5 a 10 anos num espaço, numa terra que não tem um contrato, nada, mas ali ele produz. Plantou milho, isso, aquilo, coisa e tal. Ele pode requerer a partir de quantos anos? Ele pode requerer. Então, é o que eu te disse. Se o terreno tiver até 250 metros quadrados, com 5 anos de posse, essa posse precisa ser mansa, pacífica e ininterrupta. Explica um pouquinho melhor como que é isso. Ou seja, ela precisa ser reconhecida pelos vizinhos. Por exemplo, eu moro numa casa, os vizinhos me reconhecem como dono daquilo ali. Tá. Ninguém apareceu para contestar, entrou com ação em juízo, reivindicando a casa, dizendo que é dele, ou que é do pai dele, ou da mãe dele. Se essa posse está nessa condição, ela é mansa e pacífica. Mesmo que amanhã depois
algum parente do proprietário da casa apareça requerendo isso em cartório. Ah, meu pai tinha alguns imóveis, dentre eles tinha esse daqui, mas nós não sabíamos da existência, só agora estamos sabendo com a morte dele. Nós temos, depois da Constituição de 1988, nós temos a função social da propriedade. E a usucapião vem muito nesse embalo aí. Não adianta eu ter uma propriedade. O que o Estado quer é que a pessoa more nessa propriedade, ou que ela cultive nessa propriedade, que ela cuide dessa propriedade. Tem gente que tem propriedade para especulação, tem gente que abandona a propriedade, não está pagando imposto, aí o outro vai lá, limpa o terreno, constrói a casa, paga imposto. Esse é o que tem direito. O direito não é para aquele que tem o título, a escritura, é para aquele que está na posse mansa e pacífica. O cartório encaixa, então, na questão da reforma agrária. Também passa pelo cartório. Como eu evitar? Isso, possivelmente deve ser uma pergunta que você do outro lado da telinha deve estar se fazendo, né? Pergunta para o doutor. A pessoa invadiu a terra. Está ali dizendo, essa terra é minha. Que existem alguns que invadem a terra e se diz ser dono daquela terra. Correto. Aí a medida é judicial. A pessoa tem que procurar a justiça e reivindicar a posse dela, né? Porque, infelizmente, alguns, não citando nomes aqui, né, mas uso da artimanha de invadir uma terra com uma família cheia de criança. A justiça não vê com bons olhos tirar aquele pessoal porque tem crianças lá. E isso leva tempo, até para correr na justiça pode levar 5, 10 anos. Não vai cair nesse caso de uso capião? Não. Não, porque essa posse não é mansa e pacífica. O dono está contestando ela. Entendi. O proprietário já entrou na justiça, já procurou os direitos dele. Então, ele vai acabar conseguindo. Tem muitos casos que a invasão, o governo, principalmente em áreas rurais, o governo acaba, depois de alguns anos, desapropriando a terra, pagando o proprietário, o legítimo proprietário, e fazendo uma reforma agrária ali. Doutor, o que é mais procurado hoje atualmente? Fazer registro de casamento ou divórcio? Olha, casamento ainda, graças a Deus, né? Casamento. Família em primeiro lugar, né? Mas a gente vê crescer o número de divórcio. Ao longo dos anos, a gente vê que vem crescendo. Se tornou quase que uma normalidade isso hoje. Isso também na questão do mesmo sexo, por exemplo? Pessoas do mesmo sexo vindo casar? Também. O senhor vê um aumento disso? Não muito. Não tem crescido. Está dentro de uma normalidade. Quando começou, vem numa normalidade. Muito bem. De que forma que é cobrado os processos judiciais através do cartório, doutor? Os processos judiciais? Não vão processos judiciais para nós. O cartório civil não vai? Não. Para nós, não. Os processos são cobrados na própria justiça, né? No próprio Poder Judiciário. Muito bem. A gente está chegando no final do programa aqui. Queria que o senhor ficasse à vontade, né? E fizesse algumas recomendações que o senhor achar necessário à população que nos assiste nesse momento na Rede Século XXI e também nos acompanha no YouTube da Rede Século XXI. Olha, eu queria agradecer novamente e dizer para as pessoas que antes de fazer um negócio imobiliário, no caso, procurem o cartório para ver se a pessoa que está vendendo é realmente proprietário, se aquela área está legalizada, porque a gente vê muita coisa no cartório. Muita coisa que a pessoa, quando nos procura, ela já fez a besteira de adquirir uma área que está com problema. Muito bem. Doutor Carlos, eu quero aqui agradecer, em nome do programa Entenda a Notícia, da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E precisando, pode contar com a gente. A você que nos assiste, um forte abraço, até o próximo programa. Não perca, Entenda a Notícia, aqui na Século XXI.